Mateus 22, do verso 1 ao 14. Aqui diz assim: Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho, e por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-no e assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais e indagou-lhe: amigo, como adentraste esse recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Amém! Me dá um pouco mais de volume ali, Otávio, por favor. Vou fazer uma pergunta. Onde estão os escolhidos aqui? Amém. Vou perguntar de novo. Onde estão os escolhidos aqui? Tá bom, Otávio? Esse é o tema dessa palavra. Onde estão os escolhidos? Olha para mim. Querido, ao nascermos de novo, todos nós deveríamos desenvolver um desejo em comum. Todo cristão genuíno, verdadeiro, que se encontrou com Cristo, recebeu uma nova natureza, precisa desenvolver algo em comum na sua vida. Descobrir qual é o seu chamamento. Todos nós temos uma missão na terra. E essa missão é o nosso chamamento. É o que precisamos fazer para o Senhor. E eu quero te dizer que existe algo que Deus chamou para você fazer. Só que se você não fizer, outro fará no seu lugar. Nós temos vários exemplos dentro da palavra que nos mostra que todos aqueles que disseram não ao seu chamamento foram substituídos. Você como pessoa diante de Deus é insubstituível, mas dentro do seu chamado, aquilo que você tem que fazer é você que tem que fazer, mas se você não preencher, Deus coloca outro no seu lugar. E todos nós precisamos descobrir a razão do nosso chamamento. Eu não consigo entender alguns crentes que dizem ter nascido de novo e nunca se preocuparem em descobrir a razão pela qual eles existem. Todo crente que se encontrou com Jesus é genuíno, é sincero consigo mesmo, tem que desejar descobrir a razão pela qual ele foi chamado. E depois que nós conhecemos o motivo pelo qual fomos chamados, nós precisamos ter cuidado com uma coisa: não rejeitarmos o chamamento, ou melhor, não rejeitarmos aquele que chama. Não é só descobrirmos o porquê estamos aqui,
é ao descobrirmos o porquê estamos aqui, não rejeitarmos aquele que nos chamou. Se você reparar o texto que nós lemos, aqui fala de um rei que convida ou chama pessoas para as bodas do seu filho. Vou te falar uma coisa, querido. Aqui, se você reparar, todo mundo foi chamado. Chamou uns, eles não quiseram. Aí o rei ficou indignado e falou assim: então sai pela rua e vai pegando todo mundo que vocês vêem na frente. E o texto deixa claro que todos foram chamados. Mas nem todos se fizeram escolhidos. Repita isso comigo: se fazer escolhido. Irmão, chamar, Deus chama todo mundo. Até o que ainda não se encontrou com Ele foi chamado. Até o ímpio foi chamado. Jesus disse: quando eu for pendurado na cruz, atrairei a todos para mim mesmo. Deus estava em Cristo na cruz chamando todos para si mesmo. Todos são chamados. O convite aqui fica claro, foi feito para bons e maus, para ricos e pobres, escravos e libertos, todos foram chamados. Mas houve um povo aqui que escolheu não se fazer escolhido. Repita isso comigo: fazer-me escolhido. Mais forte, diga: fazer-me escolhido é uma atitude minha. Você quer ser escolhido? Isso está ligado com a resposta que você dá ao seu chamamento. Deus te chama. Vou repetir: Deus te chama. Vou falar mais uma vez: Deus te chama. Você quer ser escolhido? Responda ao chamamento. Se você não responder ao chamamento, você só vai ser mais um chamado. Se você não responder à voz dele, você só vai ser mais um chamado. Se fazer escolhido é algo que diz respeito a você, querido, é as suas escolhas, por isso que é escolhido. Quando Deus olha para você e Ele diz: você é meu escolhido, o que Deus está te dizendo? Ei, porque você me escolheu, eu posso escolher você para fazer aquilo que outros estão rejeitando, o meu chamado. Eu me lembro alguns anos atrás, quando Deus me disse um dos motivos pelo qual Ele me escolheu, e Ele falou algo muito específico comigo. Ele falou assim: porque você é tão decidido, eu te escolhi. Querido, por que Deus pode te escolher? O que Deus pode encontrar em você que Ele pode dizer: estou te escolhendo por isso? O que Deus pode olhar lá de cima, daqui para baixo, e dizer: esse aqui eu não só o chamo, mas esse aqui eu posso contar com ele? O que Deus olha na sua vida e vê? Que você é diferente dos demais. Um dia Deus olhou para mim e não foi só essa razão pela qual Ele me chamou, mas Ele quis deixar algo bem claro: por você ser tão decidido, foi que eu te escolhi. Por ser o quê? Diga: decidido. Quem é que escolhe ser decidido? Deus ou eu? Sou eu, querido. Então, no momento em que eu escolho, que eu decido responder ao chamado, pode ter certeza, eu serei o escolhido. Começa a se coçar nessa cadeira aí, irmão. Irmão, que Deus comece a colocar fogo nessa cadeira para queimar o seu, desculpa a expressão, queimar a sua busanfa. Que a sua busanfa comece a queimar nesse lugar, irmão, porque tem muito mais de Deus para fazer, para você fazer, amém? E que se nós observarmos aqui no verso 8, aqui diz que alguns convidados não eram dignos. Eles não eram o quê? Na verdade, eles não se fizeram dignos no momento em que rejeitaram o chamamento. Nenhum de nós somos dignos para nada. Só que quando o texto diz aqui que eles não eram dignos, por que eles não eram dignos? Porque eles rejeitaram. Eles escolheram não participar da festa que o Senhor estava fazendo. Irmãos, você não acha que está na hora de você começar a participar
daquilo que Deus preparou para você participar, não? Até quando nós vamos empurrar com a barriga? Será que vai ser preciso Deus colocar outros para fazer aquilo que nós deveríamos estar fazendo? E agora, querido, veja, eles não se fizeram dignos no momento em que rejeitaram o convite. Por que eles rejeitaram o convite? Agora veja, porque julgavam ter algo mais importante a se fazer. Quer ser um escolhido? Comece a colocar aquilo que você julga ser prioritário, que está à frente de Deus, comece a colocar isso em segundo plano, porque senão você nunca será escolhido. O texto aqui deixa bem claro, 3 tipos de pessoas que foram rejeitadas, ou melhor, que rejeitaram o chamamento. 3 tipos de pessoas que o texto diz não foram dignos, e não foram dignos por quê? Porque escolheram fazer algo para si e não para Deus. Olha aqui o texto, vamos ver qual era a prioridade desse povo. Olha de novo versos 5 e 6, volta lá o texto. Mas os convidados não deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e assassinaram. Um foi para o campo, outro para os negócios, e outros partiram para uma vida sem lei e sem regras. Será que você é algum desses 3 tipos de pessoa? Você está preocupado com o seu campo, com seus negócios, ou você só quer viver sem lei e sem regras? Irmão, se enxergue dentro disso, e se você se vê dentro disso, meu conselho para você é, saia rapidamente. Porque, veja, tem algumas coisas escondidas aqui dentro desses 3 grupos de pessoas. Um considerou que o seu campo era mais importante. O que é um campo? Um campo é um lugar de plantação e colheita, sim ou não? Campo é um lugar de semeadura e de colheita. O que eu aprendo? É que alguns têm por mais importante investir e semear naquilo que lhes diz respeito. Enquanto você não começar a colocar o que é seu em segundo plano, para aderir o que é do Senhor em primeiro plano, querido, você nunca vai entrar no que Deus preparou para você. Uns estavam preocupados com o seu próprio campo, eles queriam plantar, eles queriam colher, eles não queriam se envolver com o campo do Senhor. Irmão, a quantidade de esquenta-banco nas igrejas é impressionante, não querem se envolver com o campo do Senhor. Eles não estão dispostos a deixar o que é deles de lado para arar a terra que Deus tem. A seara é grande, irmão, mas poucos são os trabalhadores. Cadê os trabalhadores aqui? Não, que eu vou perguntar de novo, cadê os trabalhadores aqui? Não tem ninguém. Porque os trabalhadores são aqueles que respondem ao chamado e se tornam escolhidos. Os trabalhadores não é só aqueles que sabem do seu chamado. Os trabalhadores são aqueles que sabem do seu chamado e se tornam escolhidos. Eles vão. Eles começam a colocar o que é seu de lado para aderir àquilo que é do Senhor. Eu não estou falando, querido, de você abandonar trabalho. Eu não estou falando dessas coisas, ainda que alguns vai chegar o momento que vai ser necessário acontecer isso. O que eu estou falando, querido, é que você tem que começar a responder ao chamado de Deus na sua vida. Se interessar por isso. Tá bom para você ir essa cadeira? Porque para mim não tá bom. Tá bom para você e está confortável aí? Você está contente, irmão? O contentamento de Deus não é para te deixar confortável, não, irmão. O contentamento de Deus é para mover você para dentro do propósito dEle. Depois que Deus envia seu povo de volta da Babilônia para Israel, o povo estava cativo, ficou 70 anos cativo, Deus libertou o povo da Babilônia e mandou o povo de volta.
O povo voltou e o objetivo do povo voltar, sabe o que era? Reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo, o local de adoração, e o povo voltar a viver para Deus, adorar o Senhor. Sabe o que eles fizeram? Nada. Aí sabe o que Deus faz? Através de Ageu, Deus dá uma dura repreensão para aquele povo. Abra sua Bíblia lá em Ageu, capítulo 1. Vamos ler algo aqui. Verso 2, a partir do verso 2. O texto diz assim: assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos, esse povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para reconstruir a casa de Yahvé. Por esse motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura, é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé de Sabá, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai o baite, a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado, exorta Yahvé. De fato, esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levastes para casa, eu ainda o dissipei com o seu assopro. E agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Agora preste atenção. Nos campos, aonde? Aonde, irmão? Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também todas as pessoas e rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Pode olhar para mim. Primeiro grupo de pessoas que disse não ao chamamento: os que cuidavam do seu próprio campo, quiseram cuidar do seu próprio campo. Nós encontramos Deus repreendendo o seu povo aqui no final, no verso 11. Nos seus campos e montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo e as demais coisas. Por que Deus teve que fazer isso, irmão? Porque ninguém queria abandonar seu campo para cumprir o chamado do Senhor. Qual era o chamado do Senhor? Reconstruir a casa dele, reconstruir o seu templo, reconstruir o lugar de adoração. Você consegue entender o que está dizendo aqui? Aí o Senhor diz: por causa de vós mesmos, a terra reteve o orvalho. Irmão, olha aqui para mim. Você não é um desafortunado, você não é alguém com falta de sorte. Ai, as coisas não me acontecem porque eu não tenho sorte. Não, querido, tem coisa na sua vida que é por causa de você mesmo. Tem coisa que você não recebeu, é por sua culpa mesmo. Porque você já sabe o que tem que fazer, mas você não quer fazer. Você já sabe o que você tem que edificar, mas não quer edificar. Você já sabe que tem que começar a semear no campo certo, mas você não quer abrir mão do seu campo. Irmão, tem provisão de Deus na sua vida que só virá mediante o cumprimento do seu propósito. Eu vou repetir, tem coisas que só virão na sua vida mediante o cumprimento do propósito de Deus aí. Só que, querido, você não entra no seu propósito sem ter sido escolhido. Repita isso comigo: não é só ser chamado, é preciso ser escolhido. Ninguém cumpre o chamado sem ter sido escolhido.
Ninguém se torna escolhido sem ter respondido ao chamado, se entregado a Ele, se dedicado a Ele. E aí o Senhor olha e fala: com você eu posso contar. Agora vai e faça o que eu estou te chamando para fazer. Repare, querido, aqui no verso 6, o Senhor disse assim: semeastes muito, mas colhestes pouco. No verso 9 ele diz: esperastes muito, mas veio pouco. Onde eles fizeram a semeadura? O verso 11 nos diz: nos campos e nos montes. E aí, irmão, responda para si mesmo: quão importantes seus campos são e o quão importantes são os campos do Senhor para você. Levanta os olhos e vejam: os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Tem um campo para você arar, irmão, diferente do que você está arando até hoje. Eu vou repetir: tem um campo diferente para você arar do qual você tem arado até hoje. Há um campo melhor para você semear, irmão, mas é preciso responder ao chamado para o trabalho nesse campo. Quando Elias, o profeta Elias, recebe uma direção de Deus para ir até Eliseu, tomar Eliseu para ser profeta no lugar de Elias. Quando Elias chega onde Eliseu estava, o que Eliseu estava fazendo? Diga-se comigo: arando o campo, arando a terra, trabalhando. 1 Reis 19, verso 19 e 20, deixa eu ler esse texto aqui para você. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. Eliseu estava arando a terra, o campo. Se Eliseu tivesse dito para Elias: não vou, mais importante é o meu trabalho, mais importante é o meu campo, você acha que ele teria sido escolhido para ser profeta no lugar de Elias? Não. Ou você acha que Eliseu era o último cara na terra que Deus tinha para substituir Elias? Não. Eliseu não era a última bolacha do pacote, irmão. Se Eliseu tivesse falado: cara, eu tenho 12 juntas de boi, é mais importante porque minha família depende desse sustento, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu vou continuar arando aqui o campo, eu não posso ir. Você acha que Elias ficaria sem substituto? Deus ia convocar outro que iria responder ao chamado, um outro que deixaria o seu campo de lado para tomar a mão do campo do Senhor. Então note que Eliseu responde à convocação de Elias. Ele deixa de arar seu campo para se tornar um cooperador no campo do Senhor ao lado de Elias. Observe também que Elias diz assim para ele: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. Isso nos ensina uma coisa: vai e volta depressa. Sabe o que isso nos ensina? Que nós precisamos responder ao nosso chamamento o mais rápido possível. Elias jogou a capa sobre Eliseu e falou: vai logo, cara, não demora não. Eu não entendo, tem os crentes, eles se convertem, eles ficam 20 anos na igreja e eles não movem um dedo para nada. Irmão, você tem que descobrir o seu chamamento, querido. É rápido. E eu não estou falando para você descobrir rápido para você sair fazendo. Mas o quanto antes você descobrir a razão pela qual você foi chamado, antes você pode se preparar em Deus para cumprir o seu chamamento. E aqui ele diz: vai e volta depressa. Deus está falando: agilidade, eu preciso de agilidade para que você descubra o seu chamado. Amém? Amém, irmão? As pessoas se tornam lentas para responder ao seu chamamento porque não entenderam o que lhes foi apresentado.
Pelo amor de Deus, entenda o que está sendo apresentado diante de você. Você consegue, irmão, captar, entender o que é que Deus está colocando diante dos seus olhos? O que é que você tem que fazer, irmão? No momento em que você entende o que tem que fazer, responda o mais rápido possível. Paulo, assim que se converte, Atos capítulo 8, ou 9, 8 ou 9, meu bem? Você que me perguntou, 8, né? Hã? Mas foi capítulo 8, né? 8 e 9. Paulo tem um encontro com Jesus. Dias depois, Paulo sai pregando. Olha como esse cara respondeu ao chamamento rápido. Só que o que Paulo faz depois? Paulo se retira, se esconde, vai para o deserto para receber o evangelho que ele pregava. Tem duas coisas que eu aprendo aqui com a vida de Paulo. A primeira é que quando eu encontro ele, eu ouço a voz dele vai me dar noção que eu sou um chamado, que existe algo para mim. E eu preciso responder isso rápido. Você tem que responder rápido, irmão, o que Deus tem para você. E aí, depois de responder, você vai ter que passar por um tempo de preparo. É nesse tempo de preparo que Deus vai poder falar para você: agora sim, posso escolher você para poder fazer o que eu te chamei para fazer. Eu lembro, antes eu vim para cá, eu nem pensava em vir para cá. Tinha saído do quartel, 2006. 2006 eu saí do exército. Eu tive 6 meses da minha vida. Dediquei 6 meses ali depois que eu saí do exército a buscar o Senhor. 6 meses, irmão. Pensa num cara que praticamente só não buscava estar com Deus no momento que estava dormindo. Porque em todo o tempo que eu estava acordado, foram 6 meses dedicados a descobrir o Senhor. Era oração, era palavra, era jejum, era lágrimas, era só isso. E hoje eu sei que uma das razões pela qual Deus me escolheu foi por causa de algo que eu fiz lá atrás. Por algo que eu decidi lá atrás. O que você está fazendo, querido? Quais são as suas escolhas? O que Deus está podendo olhar para você e dizer: está quase. Está quase pronto. Está quase na hora. Está aos 45 do segundo tempo. Mais um pouquinho eu te envio. O que você está fazendo, querido, para você estar no quase de Deus? A maioria de nós está acomodado. Alguns de nós já recuaram. Não querem saber mais de ir adiante. Não interprete o que eu estou dizendo de forma errada, irmão, porque alguns, quando ouvem coisas assim, eles acham assim: o pastor está falando que eu tenho que responder rápido o meu chamado, então eu vou abandonar meu trabalho, vou abandonar minha família, vou abandonar minha casa e vou fazer. Não é isso que eu estou falando para você fazer. Você vai fazer isso quando você entender que realmente é hora do Senhor para a sua vida. Até porque Eliseu, se você vê a resposta que Eliseu dá aqui para Elias, ele não se torna profeta imediatamente. O texto diz aqui que Eliseu se torna um aprendiz de Elias primeiro. Quando você descobre o porquê você é chamado, você se torna primeiro um aprendiz. Você se torna alguém que primeiro vai aprender. E é nesse tempo de aprendizado, querido, que Deus pode formar em você o ser escolhido. Porque é no tempo de aprendizado que é o tempo que você tem para se dedicar, que é o tempo para você se diferenciar, que é o tempo que você tem para mergulhar. É no tempo de aprendizado, querido, que você capta que precisa ser captado. E é nesse tempo que Deus forma você para te enviar. Agora, se você não aproveitar o tempo, querido, você vai passar 20 anos dentro da igreja, você não vai cumprir
a sua missão nessa terra. Quem fez faculdade aqui, se formou? Alguém fez faculdade sem ter passado pelo ensino fundamental e o ensino médio? Ninguém. Com o Senhor é a mesma coisa. Quer ser escolhido? Você quer ser escolhido? Responda ao seu chamado, passe pelo ensino fundamental, pelo médio, vá para a faculdade, se forme e cumpra o seu propósito nessa terra. Amém? O convite do Senhor para nós é: venham, participem do que eu apresento e sejam habilitados para me representar como os meus escolhidos. Ele está te chamando, irmão, vem, se envolva. Ele chamou pessoas para a festa, para as bodas do seu filho, mais um campo, não quero. Já nós vamos ver qual é o outro grupinho aqui que rejeitou o chamado do Senhor. Só que você tem que entender, irmão, que ser chamado qualquer um pode ser. Mas ser escolhido tem a ver com a sua preparação. Às vezes o pessoal me convida para jogar bola. Pai é bom no fute, né? O pessoal me convida para jogar futebol. E quando eles começam a escolher, eu não sou o primeiro a ser escolhido. Famoso grosso. Vai cair. Por que eu não sou o primeiro a ser escolhido? Porque eu não sou preparado como os outros. Na verdade, quando me escolhem primeiro é porque eu sou o pastor. Não, eles falam assim: eu escolho pastor, eu quero pastor. Teve às vezes quando você não, eu quero pastor, porque eles achavam que se não me escolhesse eu ia tirar eles do jogo. Aconteceu isso um monte de vez. Só que eles não me escolheram porque eu estava preparado. Na verdade, eu sou grosso mesmo, como diz o João. Canela dura. Eu acho que o único canela dura mais do que eu é o Ian. Eu tenho dó de quem para na frente do Ian, fica sem canela. Mas por que não me escolhem? Porque eu não tenho a mesma preparação que os demais. Os melhores, eles são escolhidos primeiro. Sabe, entenda isso, querido. Tem um tempo de preparação de Deus na sua vida. Se dedique a isso. Amém? Porque Deus conta com você para fazer o que outros estão se negando a fazer. Vamos para o segundo grupo. O primeiro é os que foram lidar com o seu campo. O segundo, outros foram para os seus negócios. Agora ouça. Para alguns o seu trabalho é mais importante que o seu chamamento. E agora veja, alguns não entendem que o seu chamamento muitas vezes será o seu trabalho. Quer que eu repita? Alguns não entendem que muitas vezes o seu chamamento será o seu trabalho. Pastor, por que você não trabalha? Porque o meu trabalho é o meu chamamento, irmão. Você já é o meu trabalho. Eu fui chamado, querido, para me dedicar à palavra, para me dedicar à oração. Atos dos Apóstolos, estava lá, os apóstolos servindo a mesa, e eles falaram: irmão, não é bom a gente ficar servindo o povo aqui não, vamos levantar obreiros para fazer isso. Aí eles levantaram obreiros, e eles falaram assim: vamos deixar os obreiros encarregados desse serviço, esse ministério de servir as pessoas, e nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Esse é o meu trabalho, irmão. Para alguns aqui, escute, o seu trabalho vai ser o seu chamamento. Mas até que o seu trabalho se torne seu chamamento, seja preparado para cumprir o seu trabalho. E comece, querido, talvez a considerar o que você esteja fazendo como algo que está concorrendo com o Senhor. Porque alguns amam tanto o trabalho que o trabalho concorre com o outro trabalho que Deus tem para a vida deles. Em 2021, deixa eu contar um negócio. 2021 eu me arrisquei, me aventurei de trabalhar lá na Alternativa, onde o Pedro, o pastor Cícero trabalha, Fernanda e meia dúzia aqui da igreja, né? Tem meia dúzia de gente que trabalha lá, né, aqui da igreja. Eu me aventurei em 2021 em trabalhar. Ô, irmão, foi um mês, mas pensa num mês ruim.
atribulado, um negócio que não fluía nada. Irmão, eu já estava tão incomodado, angustiado, que eu tive que sair. Porque eu já tinha entendido que aquele não era o meu trabalho. Aquela não era a minha missão. Não foi para aquilo que Deus tinha me chamado. Eu sabia o porquê Deus tinha me convocado. Por que Deus tinha me escolhido? Deus queria que eu me dedicasse a outra coisa. E, irmão, enquanto eu não saí, eu não fiquei bem. Porque aquela não era a minha obra, não era o meu negócio. Qual é o seu negócio, irmão? Seu negócio está concorrendo com o negócio que Deus tem para você? Não adianta você investir se Deus não está no negócio, se Ele tem outro negócio. Olha o que diz Salmo 127, 1 e 2. A não ser que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Agora, olha o verso 2. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses estão repousando. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte, ó, se você está trabalhando, mas Deus não está no negócio, você está perdendo seu tempo. Se você tem um negócio, mas Deus não está nesse negócio, você está perdendo seu tempo. Deixa eu melhorar isso. Se você tem um negócio, e além de Deus não estar no seu negócio, e você não está no negócio de Deus, você está perdendo seu tempo. Quem quer empresa aqui? Quem quer ser empresário aqui? Fica pobre então, miserável. Vou perguntar de novo, quem quer ser empresário aqui? Mas seu empresário, quem vai ser o dono dele? Quem vai estar envolvido com esse negócio que você tem aí? Porque Deus não te dá um negócio para ficar fora dele. Deus te dá um negócio para você colocar ele aí dentro. E tem mais, ele fala, ó, você me colocou no seu negócio, então eu vou te dizer, agora eu vou colocar você no meu negócio. Você deixou eu entrar aonde você está fazendo, agora eu vou deixar você entrar aonde eu quero fazer. Alguns de nós se esforçam para obter algumas coisas, enquanto, para aqueles que entraram naquilo que precisam, estão recebendo enquanto dormem. É o que o texto diz. Do que adianta dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores, enquanto o Senhor dá aos seus, enquanto eles dormem? Mas para quem que é esse? Quem que é esse povo que o Senhor dá aos seus enquanto ele dorme? É para aqueles que estão fazendo, junto com Deus, o que precisa ser feito. E aí a gente volta lá no texto inicial, Deus falou assim, ó, por causa de vocês, a terra não multiplica o fruto, por causa de vocês recebem o salário e é como se vocês colocassem num saco furado. Você se sente assim, irmão? Você pega seu salário não dá para nada? Por que será que você se sente assim? Eu vou dizer o porquê que você se sente assim. É porque você está fazendo só o seu negócio e não o negócio do Senhor. Porque quando você está imbuído no negócio do Senhor, o seu salário multiplica. Ah, eu estou recebendo, parece que eu estou colocando no saco furado. Claro, o Senhor chamou você e você não está respondendo ao chamamento. O Senhor te chama e você não dá um passo para se tornar um escolhido. Pedro, o apóstolo Pedro, era um pescador e ele tinha um negócio. Pescaria naquela época era um negócio, assim como é hoje. Mas naquela época a pescaria era mais forte do que hoje. E Pedro tinha Tiago e João como sócios do seu negócio. Um dia, Jesus encontra Pedro e diz assim, Pedro, venha após mim, porque eu vou te fazer trabalhar num outro negócio. Você será pescador de homens. Eles tinham um negócio, irmão, próprio, mas Jesus passou sobre Pedro e falou assim, sai daí, deixa seu negócio, porque tem outro negócio para você. Você vai pescar homem agora. Amém? Amém, querido? Jesus com 12 anos de idade já sabia com que ele deveria se envolver. 12 anos de idade, Jesus já sabia qual era o trabalho dele. Olha o que diz Lucas 2, 49. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis?
Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? 12 anos de idade, Jesus sabia que o trabalho dele era os negócios do seu pai. Agora tem barbado de 70 anos, 70 não, 60 anos, 50 anos, e lá vai porrada, que não sabe que o negócio dele é se envolver com as coisas do pai. Repita isso comigo: meu negócio é me envolver com as coisas do meu pai. Nós demoramos uma eternidade para entender o que de fato nos convém. Quero te perguntar, o que de fato te convém, irmão? Porque aquilo que te convém é o que você se entregará para trabalhar. Jesus disse, a mãe de Jesus procurando ele, né? Nesse texto de Lucas 2:49. A mãe de Jesus foi embora, o pai de Jesus foi embora e Jesus ficou lá no meio do povo e eles perderam. E uma semana depois eles encontraram Jesus. Aí Jesus falou assim: acaso não sabia você, mãe, que me convinha tratar dos negócios do meu pai? Eu quero te perguntar, o que é que te convém, irmão? Porque o que te convém é o que você vai se entregar para trabalhar. Te convém. Não, eu vou ter que falar isso. Eu não posso deixar de falar isso, não. Te convém deixar a sua família por causa do trabalho? Te convém abandonar a companhia, os cuidados, a criação dos filhos por causa de trabalho? Tem um monte de gente que faz isso. Tem um monte de homem que faz isso. Para eles convém, sabe? E trabalhar fora e deixar a família sozinha. Claro que eu sei que alguns aqui não têm escolha, né? Entre aspas. A Babilônia, esse mundo, quer nos jogar debaixo de uma escravidão, nos fazer ficar envolvidos com o trabalho desse mundo e deixar com que as coisas importantes nas quais nós devemos realmente trabalhar, não trabalhemos. E aí a gente deixa a família, a gente deixa um monte de coisa por causa de trabalho. Você se faz digno quando responde e vai para o chamamento que lhe é feito. Você quer se tornar alguém digno de ser escolhido? Então responda e vá para aquele lugar que Deus está te chamando. Amém? O ponto inicial para se fazer o escolhido é a disposição de responder sim, mas não meramente com a sua boca, mas também com a sua presença. Preste atenção, estou quase terminando, 10 minutos eu termino. Preste atenção, eu vou repetir isso aqui. Você quer se tornar um escolhido? O ponto inicial é esse, é a disposição de responder sim, mas não apenas com a sua boca, de se fazer presente com a sua presença. Homens foram chamados para as bodas, mas não se fizeram presentes. Você quer ser um escolhido? Não apenas responda sim, mas se faça presente. Eu vou repetir: se faça presente. Porque não é só falar de Deus, querido, é estar com Deus. Quer se fazer escolhido? Não basta falar de Deus, tem que estar com Deus. Tem que estar na presença dele. Ai, o meu chamado, pastor, é pregar para os outros. Não, querido, o seu chamado é estar com Deus e então pregar para os outros. Eu quero pregar, meu chamado é pregar para os outros. Não, seu primeiro chamado é estar com Deus. Depois você vai pregar para os outros, senão você só vai falar besteira. Jesus conta uma parábola de um pai que tinha uma vinha e seus 2 filhos. Veja isso aqui. Segura, estou terminando. Mateus 21, a partir do verso 28. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Está vendo que não basta apenas responder sim? Você está sendo chamado, mas não basta apenas responder sim. Você tem que responder sim e tem que ir. Porque aqui um dos filhos disse sim, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Pergunta Jesus. Ao que eles responderam: o primeiro.
Então Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo, que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Veja, um respondeu sim com a sua boca, mas não foi, não se fez presente ao local de trabalho. O outro respondeu não, mas depois de considerar, acabou indo. Quem fez a vontade do Pai? Não foi que apenas respondeu sim, mas foi aquele que pegou a sua presença e levou até o lugar onde o Pai havia determinado. Para onde que você tem que ir, irmão? Para se tornar um escolhido. É para o lugar que Deus tem te chamado. Qual é o lugar que Deus tem te chamado? É para a presença dEle. Amém? Muitos são os que respondem sim e até põem a mão no arado, mas tornam para trás. O ponto de partida para ser escolhido é pôr a mão no arado e não tornar para trás. Entenda, querido, que muitos dependem do seu trabalho. Agora ouça, olha para mim, vou contar um negócio aqui. David Paul Yong-cho, o maior pastor, o pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul, falecido no ano passado. A igreja dele é só a maior igreja do mundo. Ele conta, preste atenção no que eu vou dizer, ele conta que chegou um momento do ministério dele que as coisas estavam tão difíceis, que o ministério dele estava à beira da falência, em todos os sentidos, as pessoas abandonando, dificuldade financeira, as coisas não aconteciam, ele se sentiu mal, e escute, isso tem a ver com colocar a mão no arado e não olhar para trás, não tornar para trás. E aí, ele olhou para si mesmo e falou: bom, se essa é a vida da fé em Deus, então não tem mais o que fazer, eu vou tirar a minha vida, vou me suicidar. E ele conta no livro dele, A Quarta Dimensão, um livro que eu recomendo para você ler, A Quarta Dimensão, de David Paul Yong-cho, livro espetacular. E aí ele conta, querido, que ele vai para Deus orar. Ele já tinha decidido no coração dele tirar a vida dele. E ele vai para Deus orar. Ele chega lá diante do Senhor e ele fala: Senhor, eu decidi tirar a minha vida, só que eu sei que se eu fizer isso eu vou para o inferno. Então, Deus, como eu fiz muitas coisas em nome do Senhor, para o Senhor, eu vou tirar minha vida, mas não me manda para o inferno não, tá? Arruma um lugarzinho aí para mim no céu. Irmão, diz ele que enquanto orava, a voz do Senhor falou com ele nitidamente, ele ouviu a voz falando com ele. Eu vou ler aqui o que ele relata no livro, para você entender, porque eu não quero faltar os detalhes do que o Senhor falou com ele. O Senhor disse assim para ele: primeiro, uma voz chamou ele de covarde. Vai pegando as ideias. Aí o Senhor disse assim para ele: você é um covarde, deseja matar a si mesmo e tornar-se objeto de escárnio para o meu povo. Você vai permanecer covarde? O Senhor pergunta a ele. Ou você é um homem de fé? E ele responde: sim, admito, sou um covarde. Aí o Senhor fala com ele novamente: não somente você irá para o inferno por tirar a sua própria vida, mas também levará consigo muitos dos seus membros que confiam em você. Você tomou dinheiro emprestado de alguns dos anciãos e de alguns membros. Lembre-se dos milhares de dólares que você tomou emprestado de preciosas irmãs da igreja. Todos eles confiaram em você. Agora você quer se matar, cometer suicídio? Você causará uma reação em cadeia. Por causa da sua covardia, muitos perderão a fé, terão lares desfeitos e alguns também cometerão suicídio. Que repercussão você fará sentir no mundo cristão? Essas palavras, diz ele, derramaram-se em meu coração, caí de joelhos chorando. E ele disse: ó Deus, então o que eu posso fazer? Por que não me deixas morrer? Deus respondeu: você não pode morrer, pois precisa perseverar. Precisa ver todas as suas dívidas pagas, todas as dívidas do povo devem ser saldadas. Só até aqui. Só existe um caminho para quem pôs a mão no arado, e se chama perseverança. Qualquer recuo, o Senhor te chama de covarde.
Responda ao chamamento. E quando você colocar a mão no arado, não torne para trás. Porque tem um monte de gente que depende de você. E que se você voltar para trás, um monte de gente vai sofrer junto com você. Só existe um caminho aceitável para quem pôs a mão no arado. E é para frente. Não é para trás. Amém? Último grupo, para a gente terminar. Primeiro grupo que estava se importando só com o seu campo. Segundo grupo que se importava só com seus negócios. E o terceiro grupo, os sem lei, os sem regras. E aqui o bicho pega. Quem é esse grupo dos sem lei e os sem regras? Esses ignoram totalmente o convite porque querem viver de maneira que lhes agrada. Eles não querem se submeter a nada que lhes custe a liberdade de viver na carne. Tem um monte de gente que é chamado, mas não quer responder ao chamado porque quer viver na carne. Eles não querem viver debaixo de leis, eles não querem viver debaixo de regras. Irmão, para viver com Deus, você vai ter que seguir as regras de Deus. Para cumprir seu chamado em Deus, você vai ter que cumprir as regras de Deus. Você vai ter que se submeter ao que Deus está dizendo. Mas tem um monte de crente que não quer, ele quer viver na carne, e por isso não responde ao chamamento. Pessoas que ignoram leis e regras são assassinas de si mesmas. Elas fazem mal a si próprias. Repito, você tem um chamado, irmão. Vou repetir, você tem um chamado. Nunca duvide disso, você tem um chamado. Mas se você viver para si mesmo, você é um assassino de si mesmo, vai fazer mal para si mesmo, e outras pessoas vão perecer por sua causa. Nossa, pastor, você está pondo um peso. Estou mesmo, isso é um peso que você tem que carregar. Porque o Senhor vai cobrar de você esse peso, irmão. Então nós temos 3 grupos de pessoas que se fizeram indignas do chamamento de Deus. Os que investem apenas no seu campo, os que vivem apenas para os seus negócios, porque eles só querem multiplicar, eles são ricos para consigo mesmo e não para com Deus. E os que não querem se submeter a nada nem a ninguém. Regras, leis, mandamentos não são importantes. Já viu que tem crente assim, um monte de crente assim, eu não quero saber de nada, eu não obedeço ninguém, eu não me submeto a nada. Problema seu, irmão. Quem está sujeito a sofrer com o fogo do inferno é você. Não quer se sujeitar a nada nem a ninguém, nem o mandamento. Quando eu falo de lei, eu não estou falando da lei mosaica não, irmão. Estou falando de viver a verdade, a palavra de Deus, o que Deus tem. E tem um monte de crente que não quer. Você está fazendo mal para si mesmo. Deus te chamou, querido, mas a minha pergunta final é: você se fará um escolhido? Deus pode contar com você? Você vai se fazer um escolhido? Para se fazer um escolhido, você tem que se preparar e ser preparado pelo Senhor. Olha, terminei, o último grupo aqui, depois do último grupo, ele falou assim para os seus servos: vai pelas ruas e pega todo mundo que você encontrar. E diz o texto que ele pegou gente boas e más, pessoas boas e más. Aí teve um lá que ele olhou e falou assim: você não está com a veste certa não, o que você está fazendo aqui? Vaza. Irmão, ele está chamando o bom e mal. No outro texto que nós lemos, Jesus falou assim: por isso que publicanos e meretrizes, prostitutas, vos precedem no reino dos céus. Escute, tem um monte de gente que vai passar na nossa frente, e são pessoas que nós nem damos nada para elas, são pessoas que a gente olha e fala: esse é um miserável, esse aí não vai chegar em lugar nenhum, mas eles vão acabar chegando na nossa frente, porque nós não respondemos ao chamamento do Senhor. Então responda enquanto você tem tempo. Diga sim, mas não diga sim apenas com a boca. Se faça presente aonde Deus quer que você esteja. Você recebe essa palavra? Você é um chamado, mas se faça um escolhido. Amém? Vamos cear nessa noite? Fica de pé no seu lugar.